continuidade à nossa conversa sobre capitalismo e crise contemporânea, a gente traz a discussão hoje sobre a mercadoria, né? O capítulo 1 da obra O Capital, denominado A Mercadoria. Antes de entrar especificamente na discussão sobre a mercadoria, eu acho que é importante a gente resgatar um pouco quem foi o seu autor, né? E eu acredito que isso seja essencial para a compreensão de qualquer teórico, ou seja, compreender quem era esse teórico, onde ele se inseria, como se inseria na sociedade, que valores possuía, né? Como esses valores interferiam nas suas posições políticas, na sua análise da sociedade. Por que eu digo isso? Porque trata-se de uma figura sui generis, poderia dizer, né? Ou seja, trata de um intelectual que talvez pela primeira vez vem descobrindo a potencialidade que ele possui enquanto intelectual e a potencialidade do método de análise que veio desenvolvendo desde da sua juventude, desde o momento em que ele, né, conhece a filosofia hegeliana, absorve o máximo possível dessa filosofia, mas supera também ela, oferecendo uma teoria, uma compreensão da realidade mais, ou seja, ou como ele mesmo dizia, né, uma consciência correta dessa realidade. Então, desde sempre, Marx tinha, ou pelo menos cresce nele, né, um desejo político de pensar uma sociedade na qual o ser humano verdadeiramente se humanizaria a partir do seu próprio trabalho. E nessa construção ele chega a algumas teses centrais, né, que podem ser universalizadas para toda a história da sociedade organizada em classes sociais. Entre essas teses, poderíamos citar uma das mais conhecidas, né, que está presente lá no Manifesto Comunista, que é a tese segundo a qual a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Pensando como que há um motor, uma espécie de motor da história, né, que é a luta de classes que possibilita um modo de vida de determinada sociedade ser substituído completamente por outro modo de vida a partir de um processo revolucionário. Processo revolucionário esse que, no caso do capitalismo, foi apresentado pela própria burguesia. Ou seja, a burguesia é uma classe revolucionária no século XVIII e início do século XIX, exatamente porque tinha um projeto político que passava necessariamente pela derrubada do poder instituído, do modelo social vigente, da sua cultura, etc. e tal, né? Com isso, ela faz as revoluções burguesas. No entanto, ela faz uma revolução no momento em que a classe na qual, nessa nova sociedade, será a classe explorada, já existe embrionariamente. E ao existir embrionariamente, ela traz também com ela o interesse, sendo classe explorada, o interesse de negar essa sociedade. E traz esse interesse, tendo inclusive na burguesia o maior exemplo de como fazer esse processo. Ou seja, como a luta de classes determina de fato a substituição de uma sociedade por outra, né? Determina que uma classe deixe de ser explorada por outra. Então, Marx já vem desenvolvendo tudo isso, né? Essa tese, essa sua compreensão, o seu método de análise. No entanto, faltava ainda aplicar esse método à compreensão da sociedade vigente, na sociedade na qual Marx estava inserido, a sociedade capitalista europeia do século XIX. Então, a grande empreitada do Marx nessa obra é exatamente isso: explicar como essa sociedade vigente produz-se a si mesma e como ela gera uma nova luta de classes, e essa luta de classes tem uma dinâmica.
E essa dinâmica está buscando ser compreendida na obra O Capital. E a grande questão é por que iniciar essa obra sobre a mercadoria, né? Mas antes de entrar exatamente nesse debate, eu gostaria de destacar também a importância analítica do Capital. Primeiro, porque nessa obra encontra-se uma das teorias mais desenvolvidas no pensamento de Marx, né? Uma vez que ele já tem aí o seu método desenvolvido, já tem elementos suficientes sobre a sociedade capitalista em diversos aspectos dela, cultural, ideológico, político, etc., faltava uma compreensão aí. Como a gente sabe, o Capital é uma das últimas obras do Marx, né? Uma obra inacabada, obra essa que tinha vários outros temas a serem desenvolvidos, como ele mesmo menciona, tinha projeto de desenvolver outro volume sobre o Estado, um volume sobre as classes sociais, mas ele morre e deixa a obra inacabada. No entanto, trata-se da obra com maior desenvolvimento teórico do Marx, né? Ou seja, um dos aspectos mais desenvolvidos do seu pensamento está na sua teoria do capitalismo. Consequentemente, essa teoria do capitalismo também revela uma utilização revolucionária do método dialético, do método desenvolvido por Marx para compreender a sociedade humana, né? No entanto, esse método também já traz em si, ou seja, como parte dele mesmo, uma perspectiva política muito bem definida, que é essa perspectiva política que Marx vem construindo ao longo da sua trajetória até se tornar comunista, não é? E essa perspectiva sempre foi a de explicar a sociedade vigente a partir da perspectiva de uma classe social que carrega consigo a potência revolucionária, ou seja, a força capaz de destruir esse modo de produção. Se a burguesia era a classe revolucionária até o século XVIII, emergida do próprio desenvolvimento feudalista, digamos assim, feudal, o proletariado era a classe revolucionária da sociedade capitalista. E a filosofia, como por exemplo a filosofia hegeliana, era o máximo de compreensão possível da sociedade capitalista a partir da perspectiva burguesa. Então o projeto de Marx era também de oferecer uma teoria, uma explicação da sociedade capitalista a partir da perspectiva dessa classe que carrega essa potência revolucionária. E ele tinha consciência disso e tinha consciência também da sua potência enquanto intelectual. Então, a teoria do capitalismo já revela em si uma utilização revolucionária do método dialético, né? Exatamente por carregar a expressão teórica de uma classe que é potencialmente revolucionária, né? Por isso podemos entender o marxismo, a definição de marxismo, pelo menos a definição que eu utilizo, que é fundamentada no Korsch, que é fundamentada no Nildo Viana, que é a definição segundo a qual o marxismo é a expressão teórica do movimento revolucionário do proletariado, né? Além dessa questão, há também a questão de que a obra nos possibilita uma maior compreensão do próprio materialismo histórico-dialético. Porque traz, né, todo o desenvolvimento teórico do Marx até então e a sua aplicação, a sua utilização tanto do método quanto já de uma teoria construída sobre a sociedade humana, focando na sua especificidade agora, que era o período atual da sociedade vigente, que era a sociedade capitalista, né? Além do que, essa obra também já aponta os elementos essenciais do próprio pensamento do Marx, como, por exemplo,
a compreensão que ele tinha da sociedade moderna, né? As suas tendências e contradições, ou seja, como que havia uma tendência no capitalismo de promover concentração, centralização de capital, mas no outro lado, pobreza, miséria, exploração, degradação humana, né? E isso gerava conflitos, interesses antagônicos, luta de classes e etc. e tal. Assim como já demonstrava também nessa análise mais específica, né, mais focada na produção da sociedade capitalista, a possibilidade concreta da autogestão social, ou seja, a possibilidade concreta do comunismo. Claro, Marx não utilizava o termo autogestão social, mas a deformação que o seu pensamento, que a sua definição de comunismo sofre com as experiências concretas em alguns países, faz com que tenhamos que abandonar, né, a utilização do termo só comunismo, ou então utilizá-lo com essa ressalva de que estamos entendendo ele tal como Marx entendia, que hoje pode ser expresso com o conceito, com o termo de autogestão social. Esse é um outro debate que em algum momento poderemos falar dele também aqui, para pensar aí o capitalismo e sua crise contemporânea. Bom, então existe uma razão de ser da obra O Capital, né? Que é fruto, inclusive, dessa própria consciência do Marx. A consciência de que os intelectuais comunistas deveriam buscar expressar a realidade a partir da perspectiva da classe operária, né? Nesse sentido, o Marx tinha uma razão política. E hoje já se sabe, né, que a razão fundamental da produção do capital era para a classe operária ler. Era para a classe operária ter contato com a sua expressão teórica e, a partir daí, avançar na consciência, avançar na luta, avançar no projeto revolucionário, né, comunista. Então, essa era a grande razão de ser da obra do Marx, né? Então, Marx, a sua preocupação fundamental estava ancorada no seu humanismo radical com a libertação humana, que apontava para a necessidade do avanço da consciência sobre a degradação humana. Isso está presente em várias obras do Marx, né? No sentido, como ele mesmo coloca em algumas, não basta apenas mostrar a ferida, né? É necessário cutucá-la, torná-la mais visível para que a consciência venha. É necessário apontar os problemas, é necessário apontar a degradação humana, é necessário apontar como o capital afirma na negação da humanidade mesmo, né? Então, a descoberta do agente revolucionário da sociedade capitalista como sendo capaz de realizar a emancipação humana, para Marx dependia um pouco do avanço dessa consciência, e a sua contribuição estaria então na expressão teórica desse movimento, né? Ou seja, da produção, da exploração capitalista contemporânea, na sua época e ainda hoje. Bom, então essa obra, a razão de ser também era essa busca por uma maior compreensão da luta de classes na sociedade capitalista, né? Se a história da humanidade é a história da luta de classe, qual é a dinâmica da luta de classe na sociedade capitalista? Então Marx está procurando na obra O Capital saber quem é a classe operária, quem é a classe burguesa, né, as classes fundamentais do capitalismo, para a partir daí entender quais são seus interesses, como esses interesses movem para projeto político distinto, né, e antagônico, inclusive. Então, eu acho que uma das razões de ser também da obra O Capital é revelar as classes sociais fundamentais da sociedade capitalista, né? Ou seja, é revelar como que ali na própria fundação do capitalismo já está presente a sua determinação fundamental, já está presente ali as duas principais, fundamentais, eu até melhor dizendo, diria,
as classes fundamentais do capitalismo, né? E, consequentemente, descobrir a essência da exploração capitalista do trabalho operário, ou seja, a produção de mais valor. Então, acho que seria interessante a gente, durante toda a exposição, ficar atento com isso. Marx já está aplicando um método dialético na compreensão da sociedade capitalista, né? E a incompreensão do método dialético gerou muitas interpretações equivocadas da obra do Marx, né? Ou seja, onde o Marx estava demonstrando já elementos do seu método, alguns indivíduos, por não compreender o método, não compreendia também essa demonstração, né? Como, por exemplo, no próprio início da obra O Capital, né? Na análise da mercadoria, quando ele coloca que a riqueza da sociedade capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, tendo na mercadoria individual a sua forma elementar. Isso vai fazer com que diversos intérpretes passem a analisar o capitalismo, passem a afirmar ser o capitalismo um sistema produtor de mercadorias, o que é um grande equívoco. Ou seja, não se trata apenas disso. Produzir mercadorias, outras civilizações, outros modos de produzir também produziam na sociedade feudal, na sociedade escravista, na sociedade colonial. Em várias outras sociedades também se produzia mercadoria. Então o capitalismo não pode ser definido, compreendido apenas como um sistema produtor de mercadoria. Primeiro que o próprio termo sistema é problemático. Trata-se, na verdade, de uma sociedade produtora de mercadoria. Mas não apenas isso, trata-se de uma sociedade produtora de mais valor. Trata-se de uma produção capitalista de mercadorias. Por isso que o Marx fala, parece, trata-se da sua aparência. Mas o método dialético, para quem conhece o método dialético, sabe que a aparência é apenas o primeiro momento da compreensão de determinada realidade social. Ou seja, o que aparece de imediato. Mas o que aparece de imediato não revela a sua essência, não revela o que de fato é, né? Se assim fosse, não precisaria de investigações sociológicas, não precisaria de investigações sobre a realidade social, sociológico nesse sentido. Por quê? Porque a aparência já revelaria a essência dos fenômenos sociais. E não se trata disso. A aparência é o primeiro momento, é o concreto dado. Mas é necessário abstrair, como coloca o método dialético, é necessário abstrair do concreto dado as múltiplas determinações, percebendo qual é a sua determinação fundamental, explicar num universo conceitual essa realidade, formando assim, né, a teoria, gerando a teoria, ou seja, a explicação dessa realidade, que retorna a esse concreto dado, mas agora na forma de concreto pensado, explicando. E no caso da sociedade capitalista, no caso da produção de mercadorias no capitalismo, até então Marx acreditava que não havia nenhuma explicação suficiente desse processo. Para ele, a economia vulgar, ou seja, os economistas burgueses que se dedicaram a explicar como que a sociedade capitalista produz riqueza, não ultrapassava essa aparência para Marx. E Marx também descobre que esse não ultrapassar da aparência da sociedade capitalista também tinha a ver e era uma determinação fundamental de uma perspectiva teórica de classe. Ou seja, a perspectiva burguesa, como de Adam Smith, David Ricardo e outros, não ultrapassava a sociabilidade burguesa. Ou seja, não tinha como propósito pensar essa sociedade para transformá-la, né? Ou seja, não era uma perspectiva revolucionária, até porque a classe burguesa, e partindo da sua perspectiva, já não era mais classe revolucionária, como a própria história demonstra, né? Ou seja, a burguesia
era revolucionária até não ser a classe dominante. A partir do momento que ela é classe dominante e só sobrevive na sociedade capitalista reproduzindo o capitalismo, a sua concepção não aponta mais para a transformação da realidade social. Pelo contrário, ela passa a apontar para a reprodução da realidade social. E é por isso que o Marx vai dizer que com a sociedade capitalista, instala-se também uma espadacharia mercenária entre os intelectuais, ou seja, intelectuais que passam a produzir para reproduzir o capitalismo, né? E sendo consciente ou inconsciente, essa perspectiva acabava por ser limitadora. Por quê? Porque a classe burguesa, por ser quem ela é, não tem interesse em revelar a realidade da exploração capitalista do trabalho. Até porque esse é o fundamento no qual ela se sustenta. Mas por outro lado, e Marx tinha essa percepção já, por outro lado, a outra classe fundamental, o proletariado, que era a classe que encarregava dialeticamente a negação do capital, ou seja, carregava o interesse e a ação de lutar contra o capital e ir para além da sociabilidade capitalista, ou seja, avançar por uma sociedade verdadeiramente humana, no qual essa classe não poderia mais ser explorada, nenhuma classe seria explorada, na verdade, tinha que partir da perspectiva do proletariado. Ou seja, era o proletariado quem tinha esse interesse histórico. E como intelectual comunista que Marx já era, o seu interesse era exatamente fornecer, contribuir com o avanço da luta, fornecendo uma explicação correta da sociedade capitalista. Ou seja, de onde ela nasce, como ela nasce e que interesses brotam junto com a produção capitalista de mercadorias, né? Então nós podemos dizer que essas são as razões que levaram Marx a iniciar a sua obra, né, sobre a sociedade capitalista, com foco inicialmente na produção da mercadoria, ao invés de ir, por exemplo, direto ao processo de produção e exploração dos trabalhadores pelo capital. Então a mercadoria aí era o concreto dado, ponto de partida para pensar a sociedade capitalista, para pensar inclusive a relação de exploração. E o caráter inédito dessa sociedade está exatamente no fato de que ela é uma sociedade produtora de mercadorias, mas produtora com um ingrediente, com uma característica inovadora, com uma característica inédita. Por quê? Porque ela é a primeira vez na história da humanidade que se produzia mercadoria de forma capitalista. O que equivale a dizer que era a primeira vez que se produzia mercadorias que detinham valor, ou seja, mercadorias que na sua forma corpórea ali estava presente a extração de mais valor. E a grande questão é como Marx buscou explicar tudo isso, ou seja, o que determina o valor de uma mercadoria na sociedade capitalista, né?